gente! A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Quero trazer um assunto novo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Mas antes de começar, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações de vídeos novos. E claro, não esqueça de deixar aquele joinha abençoado. Se ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar para vocês aqui embaixo a descrição, tá bom? E claro, se você gostar desse vídeo, no final, compartilha, para que outras vidas possam também ser alcançadas. Ah, e lembrando, se você tiver algum assunto que você queira que eu traga aqui, ou alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários, para que a gente possa interagir um pouco mais. Eu vou fazer questão de responder cada um de vocês, tá bom? Então vamos começar a falar sobre relacionamento? Já quero que você pegue a sua Bíblia para acompanhar junto comigo a palavra que Deus me deu nesse tema. Vamos lá? Jeremias, capítulo de número 29. No versículo de número 13, diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Bom, quando nós falamos em relacionamento, nós estamos falando de conversar, de ter intimidade, de se relacionar intimamente com alguém. E com Deus não é diferente. Para que nós possamos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos primeiro buscá-lo. E como eu faço isso, pastora? Você faz isso conhecendo mais ao Senhor. E como é que eu conheço mais ao Senhor? Conhecendo a sua escritura, frequentando a sua casa, cultuando, buscando ensinamentos da parte de Deus. Quando você conhece uma pessoa, torna-se amigo dela, você não passa no dia a dia a conversar com ela, a visitar a sua casa, a trocar ideias, informações, e dependendo do nível da amizade, você começa a trocar até intimidades, assuntos particulares seus. Pois é, com Deus é da mesma maneira. Tudo que Deus quer comigo e com você é que a gente tenha um relacionamento com Ele. E quando nós falamos em relacionamento também, nós falamos em uma troca. Eu falo e eu ouço o que Deus tem para mim. Nós vivemos uma geração que só está acostumada a falar. É verdade. Por quê? Quando nós dobramos o joelho para falar com Deus, porque é assim que a maioria das pessoas fala, ela acha que a reverência, a forma de falar com Deus, tem toda uma, como eu posso dizer, uma metodologia. Eu tenho que me prostrar, eu tenho que curvar a minha cabeça, eu tenho que fechar os meus olhos para poder falar com Deus. Mas esquece que não adianta toda essa sistemática para conversar com Deus se eu não estiver apto a ouvir o que Ele quer falar. Porque aí eu me prostro, eu dobro os meus joelhos e eu começo a falar e não escuto nada do que Deus tem para me dizer. E hoje eu estou aqui para te ensinar que relacionamento não é assim. Nós temos sim que falar, mas temos que estar aptos a ouvir. Temos que estar preparados para ouvir a voz de Deus falando conosco. É uma conversa, é um diálogo. Mas a maioria das pessoas fazem do relacionamento com Deus um monólogo, onde só ela fala. E Deus tem que estar ali, de prontidão para ouvir. Mas ela mesma não ouve a voz de Deus nunca. Então, nesse vídeo, eu quero te ensinar a como desenvolver esse relacionamento com Deus. E como nós fazemos isso? Acabei de ler para você. Buscando de todo o meu coração. Eu não posso orar por orar. Eu não posso dobrar o meu joelho como se fosse um ritual. Não. Eu tenho que dobrar os meus joelhos ou me assentar, ou a mulherada, quando está lavando uma louça, está ali falando com Deus. O homem está dirigindo, ou até mesmo a mulher dirigindo, ele pode estar falando com Deus. E claro, aí que está o detalhe. Prestando atenção no que Deus pode falar com você. Porque Deus, você pode até não ouvir simplesmente a voz dele,
mas ele vai te dar um sinal, ele vai te dar uma mensagem através de alguém, até uma mensagem atrás de um carro, pode ser Deus falando com você. Então aprenda que um relacionamento precisa ter intimidade. Quando você, homem ou mulher, se relaciona com alguém, como namorado, como noivo ou como esposo ou esposa, você tem que ter uma convivência, não é verdade? Você aprende a conviver com aquela pessoa, a compreender aquela pessoa, a falar com aquela pessoa, a interagir com aquela pessoa. Com Deus é da mesma maneira. Saiba que Deus, ele não quer só ficar com você. Ele não quer só te conhecer. Ele quer ter um relacionamento profundo, íntimo com você. Então, pode ter certeza que ele está te esperando para esse relacionamento. Talvez você tenha vivido até agora a palavra, tenha cultuado, esteja na igreja ou não, mas não teve aquele verdadeiro encontro, porque ainda não ouviu a voz do Senhor. Então eu quero que você aprenda a ouvir a voz de Deus, porque Ele deseja muito falar contigo e estreitar esses laços que Ele tem para a tua vida. Você é um projeto santo do Senhor, um projeto que Ele desenhou nos mínimos detalhes, Ele traçou um plano, mas Deus nos dá o livre-arbítrio. Então nós podemos escolher se queremos estar com Ele ou não, se queremos nos relacionar ou não com Deus. Assim como você escolhe um amigo, assim como você escolhe um companheiro de vida, você também pode escolher estar com Deus ou não. Então, se você escolher estar com Deus, viva um relacionamento com Ele, na intimidade, no profundo, porque Deus te conhece melhor do que ninguém. A Bíblia diz que antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele já sabe. E aí as pessoas olham para mim e dizem, mas pastora, se Ele já sabe o que eu vou falar, qual a necessidade de eu falar? Ele quer ouvir o que você tem para falar para Ele. Ele quer que você reconheça que precisa falar com Ele, que precisa desse relacionamento, que precisa dessa intimidade. Ele quer ouvir você dizer que depende dEle e precisa que Ele haja na tua vida. Porque Deus, Ele é educado, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Ou seja, Ele vai bater na tua porta. Deve estar batendo agora. Você vai abrir ou não? Vai deixar Ele entrar, fazer morada na tua vida ou não? É uma escolha. Ele não está te pressionando. Ele está querendo ser convidado a fazer parte da tua vida e ter um relacionamento com você. A Bíblia diz também que Deus, Ele tem planos maiores que os meus e maiores que os seus. Mas Ele precisa dizer para você quais são os planos. Muitas pessoas passam anos achando que estão tendo uma vida com Deus, mas nunca nem sequer descobriram qual é o plano de Deus para a vida dela. Você já parou para pensar nisso? É momento de parar, de refletir e descobrir quais são os planos de Deus. Abrir a porta e dizer, entra, Senhor, faça morada, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero andar do teu lado, ouvir a tua voz. Eu quero estar contigo a todo momento. Amém? Eu tenho mais uma palavra para você. Aqui em Eclesiastes capítulo 4, no versículo 9 e 10, diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Aqui a palavra está nos dizendo que é melhor que nós andemos acompanhados. Aqui ele está dizendo especificamente de duas pessoas. Mas eu quero trazer isso para o mundo espiritual. Nós não podemos andar sozinhos. Nós temos que andar o tempo todo com Deus. Somos templo e morada do Espírito Santo. O que isso significa é que nós nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco o tempo todo. E quando nós caímos, o Senhor, Ele nos levanta. Se o homem não ver as tuas obras aqui,
pode ter certeza que Deus ele está vendo, porque você tem um relacionamento com Ele. Agora, antes de encerrar esse vídeo, eu quero trazer algo também para o teu crescimento na vida psicológica e também com as demais pessoas. Muitos de nós não conseguimos nos relacionar com as outras pessoas. Não conseguimos interagir. Por quê? Porque nós não estamos também aptos a ouvir. Na grande maioria das vezes, nós só queremos falar. Nós queremos que as outras pessoas sejam da nossa maneira, ao invés de deixar que elas sejam da maneira dela. E que Deus transforme cada uma como Ele quiser. Então, eu quero que você também pare para refletir nisso. Como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Como você, esposa ou esposo, tem tratado o seu companheiro? Será que você não está tentando mudá-lo para ser do seu jeito, quando na verdade é Deus que tem que mudar para ser do jeito dele? Nós aqui acabamos de ver que é melhor que sejam dois. Se um cair, o outro levanta. Mas você está levantando quando ele cai ou está empurrando um pouquinho mais? Como você tem agido nos seus relacionamentos? Familiares, amigos, trabalho, conjugal. A Bíblia também vai nos dizer assim: como andarão dois no caminho se não concordarem? Muitos estão sofrendo por falta de concordância, de companheirismo, de relacionamento. Para eu conviver com alguém, eu preciso ter essas três coisas: concordância, companheirismo e relacionamento. Concordar nem sempre é estar ali de acordo com tudo que o outro faz. Mas concordância aqui significa respeitar a opinião do outro. Ainda que não seja a minha, eu respeito a opinião dele. E juntos, nós entramos num consenso e fazemos as coisas da maneira que Deus quer. Isso é concordar. É preciso ter essa concordância. É preciso andar junto. Certa vez eu preguei para casais e eu disse: nós precisamos ser cúmplice um do outro. Eu do meu esposo e ele de mim. Assim também tem que ser você. Tem que ser cúmplice do seu esposo ou esposa, tem que ser cúmplice da sua família, tem que ser cúmplice dos seus amigos, tem que ser cúmplice do seu chefe no trabalho. Porque se ele crescer, você cresce junto. Amém? Então vamos aprender a ter relacionamento, aprender a ser companheiro, a ter concordância e a ter verdadeira intimidade, seja com Deus ou com as pessoas que estão envolvidos na sua vida. Isso é um ensinamento que Deus me deu para a minha vida e eu tenho certeza que vai ser para a sua também. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as demais pessoas, para que outras pessoas, assim como nós, possamos crescer no conhecimento de Deus. Eu quero agradecer porque você me acompanhou até agora. Se não se inscreveu, não esquece, não vá embora sem se inscrever aqui no canal e dar aquele joinha abençoado. Amém? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.